Vamos lá, vamos falar da CPMI do INSS. A CPMI do INSS tem focado até o momento em apenas 8% do total desviado dos aposentados. Os detalhes com o jornalista Ciro Marques. A CPMI do INSS começou a semana com um depoimento importante, o do empresário Rubens Oliveira Costa, apontado como intermediário de Antônio Antunes, o chamado careca do INSS. De acordo com a Polícia Federal, Rubens Oliveira Costa é o, abre aspas, carregador de mala do careca do INSS e chegou a sacar R$919 mil de empresas de Antônio Antunes. Rubens também aparece como um dos sócios da empresa Vênus Consultoria, junto com Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS, que participou de uma reunião com o atual ministro da Previdência, Vonei Queiroz, do PDT, na sede do Ministério da Previdência Social. Em junho, a Advocacia Geral da União conseguiu o bloqueio de recursos da Vênus Consultoria e da THJ Consultoria, ligadas às pessoas físicas, dentre elas o próprio Rubens Oliveira. O valor bloqueado foi de R$23.800.000. Bom, mas de fato, hoje no depoimento, o Rubens Oliveira, logo no início, se negou a assinar o termo, se comprometendo a dizer apenas a verdade. De qualquer forma, chamou sim a atenção o fato de, no depoimento, ele ter confirmado que executou alguns pagamentos de contas pessoais do careca do INSS, dentre elas, contas de luz e água. Ou seja, nada de contas milionárias de valores vultosos para compras de alguns milhões de reais, como a investigação vem apontando. O fato é que até o momento a CPMI do INSS ainda está na chamada ponta do iceberg, como lembrou o senador líder da oposição Rogério Marinho. Segundo ele, desdobramentos políticos mais significativos vão surgir quando as quebras dos sigilos fiscais forem feitas. Uma organização muito sofisticada, né, como foi demonstrado aqui por ocasião da oitiva do senhor Milton na quinta-feira. Ele, na verdade, sucedeu o Milton, né? Mas isso é ponta de iceberg ainda, né? Nós estamos falando de 8% do total de movimentações financeiras. De 2015 a 2025 foi o lapso temporal, a barreira temporal estabelecida pelo ilustre relator. Essas empresas e associações ligadas ao Camisote e ao Careca representam 8%. Então 92% ainda não veio a lume, né? Isso acontecerá com a quebra do sigilo, né? Aí nós vamos poder, inclusive, redirecionar aqueles que deverão ser convidados ou convocados para falar a respeito do tema. Ciro Marques para 96 FM. Olha, o rapaz é um carregador de mala mesmo, porque essa história todinha aí, ele sacou 119 mil. Ele tá falando de um esquema de 8 bilhões, né? 8 milhões. Se fosse 8 milhões, 119 mil ainda era pouco. Mas são 8 bilhões. A gente está diante ou de inocentes, que eu não acredito que esse povo é inocente, ou a gente está diante de a sofisticação do crime. Eles não usam mais os mesmos métodos. Eu vou lembrar que na semana passada teve uma operação, foi do carbono oculto, que até pegou lá o Rueda ali com os jatinhos operados pelo PCC. Aquela operação revelou um esquema bem interessante. Tinha um fundo de investimentos que ninguém sabe quem é o dono. A natureza desse fundo de investimento é justamente essa, para blindar, ocultar o patrimônio e o titular. Só quem sabe quem é o titular é a Receita Federal. Não é uma coisa que você consulte na internet e veja quem é o dono. Essas pessoas, certamente, ainda mais a gente passou por um escândalo como o Petrolão. Bilhões e bilhões de bilhões de reais. Como era o esquema do Petrolão? Era offshore, não era? Era. Offshore. Aí tinha offshore lá num paraíso fiscal, o pessoal desviava os recursos da Petrobras em esquemas fraudulentos com as empreiteiras, depois saía de uma offshore para outra, e essa outra, quem se beneficiava eram políticos. As contas aí de coisas ilegais não vão estar na fatura de cartão de crédito. Não vão de jeito nenhum. Vai estar em offshore, vai estar em fundo de investimento, as fintechs que não prestam informações ao serviço bancário brasileiro, está tudo lá. Olha só, vamos voltar a falar de Supremo Tribunal Federal. Estou vendo aqui que também é destaque no portal da 96 FM, abre aspas,
Pesquisa Agora Sei revela que os potiguares estão divididos em relação à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa realizada pelo Instituto Agora Sei em todo o Rio Grande do Norte mostra que a população potiguar tem uma opinião dividida sobre a atuação dos ministros no Supremo Tribunal Federal. Quando perguntado se aprovam ou não o trabalho dos ministros da Suprema Corte, 39,3% afirmam que sim, que aprovam, enquanto 37,9% desaprovam. Como a margem de erro da pesquisa é 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, fica caracterizado o impacto técnico na questão. As pessoas sem opinião ou que não responderam totalizaram 22,8%. De acordo com a pesquisa, a desaprovação é maior entre os homens, 43%. O pessoal da terceira idade, de 60 anos acima, a aprovação é a menor, 36,5%. As pessoas com nível superior são as com maior aprovação, 42,4%. Já entre aquelas com ensino médio é a menor, 32,7%. Os entrevistados com ganhos maiores, de 5 salários mínimos para cima, aprovam a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 41,3% entre os católicos, a aprovação do Supremo é de 40% e cai para 35,9% entre os evangélicos. Eu acho que esses números estão elevados num ponto. O conhecimento das pessoas a respeito do trabalho dos ministros do Supremo, porque essa soma dá quase 80%. Quase 80%. É isso aí. 7,9% de pessoas que ou aprovam ou desaprovam. E para mim isso também não é espantoso, porque todo dia está no noticiário, mas todo dia tá na mídia, semana passada a Quest foi fazer uma pesquisa sobre se os brasileiros concordavam ou discordavam do posicionamento do Tarcísio contra o Moraes. E aí era assim, 19% concordava, 19% discordava, e a diferença não tinha nem conhecimento que ele tinha falado algo contra o Moraes.